Olá, muito bom dia. Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Hoje, terça-feira, 23 de junho de 2026. Estamos aqui para trazer uma conscientização sobre examinar as Escrituras. A você a estar atento para a verdade de Deus. Nós estamos aqui para conscientizar de uma seriedade. E nós vamos primeiro ler, antes de tudo, 2 versículos da Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 7. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Deus nos escolheu para estar nesse canal com a seriedade, para ensinar a palavra de Deus. E foi Ele que escolheu, a vontade é dEle. E tudo é Ele. Estamos aqui para trazer às claras uma dedicação, o que somos diante de Deus, e para trazer a meditação para cada um de nós aqui com seriedade. Estamos aqui com Bíblias de estudo bíblico para falar com firmeza para todos nós, dentro da Bíblia, a cada assunto. A Bíblia de Genebra, estamos aqui também com esta Bíblia de estudo muito aprofundado, Take. O título, o nome da Bíblia é Take, uma Bíblia de estudo muito aprofundado. E aqui a Bíblia de estudo pentecostal. E a outra Bíblia, que é a Bíblia de uma tradução muito boa, que estamos lá no trabalho de estudo, e também tem o livro de homilética, de hermenêutica e outras coisas mais, para que as pessoas entendam uma coisa que nós queremos que todos venham entender. A palavra de Deus nos incentiva a examinar. Está escrito isto também em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e guarda as coisas. Porque há essa necessidade muito séria de se conhecer a verdade de Deus como ela é. Por quê? Porque quando você, eu, todos nós conhecemos a verdade, a gente atenta mais para o perigo espiritual e para ensino distorcidos que vem sendo ensinado de uma maneira fraudulenta. Por isso que quando se conhece a verdade, o diabo não quer que ninguém conheça a verdade. Entenda a palavra de Deus e se dedique para examinar as Escrituras, porque na medida que você vai se dedicando, examinando, você vai conhecendo a verdade, vai entendendo sobre Deus, vai entendendo como vencer o pecado, você vai entender qual é a verdade de Deus mesmo para a salvação e como se regrar a ela. E o diabo não quer que nenhum de nós conhecemos a verdade. Então aqui vai o nosso conselho: examine as Escrituras, não se guie por ninguém, até mesmo por líder. Se estiver falando alguma coisa, confira se o que ele está falando está baseado verdadeiramente no ensino de Deus. Nós temos ensinado aqui, temos batido nessa tecla durante esses dias, em João capítulo 7, versículo 17, quando aqueles fariseus perguntando que essa doutrina que Jesus estava falando não era de Deus. Então, você vai entender a doutrina quando é de Deus pelos ensinos. Jesus disse: se vocês quiserem saber se eu sou de Deus, saberá através
dos ensinos, conferindo no que está escrito nas Sagradas Escrituras. Por isso que nós temos levado a sério, se esmerado, se esforçando a dar o de melhor para Deus, para trazer aqui uma meditação na inspiração, no poder, não na letra, no poder, na inspiração do poder de Deus, para trazer aqui a todos nós a revelação do sentido do Espírito da palavra. E nós temos levado a sério, temos aprendido com antigos pastores, homens sérios, que levam a sério a doutrina de Deus, a palavra de Deus e a salvação. Por isso estamos aqui, nos dedicando. Não é fácil, nós sofremos também, como todos nós, pastores, qualquer ser humano sofre perseguição, sofre investida do mal. Quanto mais aqueles que se dedicam mais a Deus para o ensino, é que o mal ataca mais ainda. Por isso, é uma guerra espiritual. Nós bem entendemos isso, mas vamos nesta força, na graça de Deus, pelo poder de Deus, revelar as verdades de Deus, para que o mal, os falsos profetas, o espírito do diabo, toda a mentira do diabo venha cair por terra e que prevaleça a verdade de Deus. E diante desses dias aqui, desta semana, estamos trazendo aqui vários assuntos e vamos expô-los, começando de hoje, terça-feira. Estamos com a meditação cuidando do nosso interior, cuidando do nosso espírito, cuidando da nossa mente, das palavras que o diabo pode tentar excitar, que o trabalho, a obra do diabo é incitar o homem para que o homem fale palavras que venha contaminar, e o coração contaminado neutraliza a fé para com Deus. A gente tem que vigiar a tudo isso. E na quarta-feira, o verdadeiro amor, para a vida sentimental, o verdadeiro amor. Então, o amor verdadeiro de Deus, o verdadeiro amor na vida sentimental, ele não faz mal, ele faz bem. Está escrito isto na mulher virtuosa de Provérbios, capítulo 30 ou 31, que ela só faz bem. O amor, ele é benigno, só faz bem. Então, iremos falar sobre isso, o verdadeiro amor, nesta quarta-feira, 24 de junho. Na quinta-feira, dia 25, atente, nós temos nos dedicado e Deus tem nos mostrado o quanto há idolatria nessa nação. E a idolatria que nós estamos falando não é olhar uma imagem ou fazer uma estátua, não é nada disso não. Uma idolatria pior ainda. Nesta quinta-feira nós iremos meditar sobre isso. A quem servis? A ídolos ou ao Senhor? Quinta-feira nós vamos meditar sobre isso. Na sexta-feira, o que te oprime a tua alma? O que te oprime a tua alma? O salmista Davi, no Salmo, se não me foge a memória, 42, que está embasado o texto bíblico dessa meditação, diz assim: por que te abates, ó minha alma? Muitas das vezes, muita tristeza que vem na alma da pessoa, e a pessoa fica oprimida por várias angústias, tristezas, decepções e outras coisas mais. Vamos estar meditando sobre isso nesta sexta-feira. Agora, no sábado e no domingo, não perca por nada. Medite em todas as letras, verbos, frases dessas duas meditações. A primeira é de origem doutrinária, de ensinamento. Características do perfil da Igreja de Deus. Vou repetir. Características do perfil da Igreja de Deus. E falamos não igreja física, nome, não defendemos aqui placa, nome de igreja, pastor, nem bispo, nem padre, não defendemos ninguém. Aqui somos éticos e defendemos só isto aqui, ó.
a fé do que está escrito, da revelação da verdade de Deus. Então você vai entender qual é as características daqueles que são a igreja espiritual de Deus. Neste sábado, não perca. E no domingo, a falta de temor para com Deus e a ingratidão. A falta de temor para com Deus e a ingratidão. Será muito forte. Será algo que vai fazer assim, ó, na mente de algumas pessoas que é humilde de espírito. Só no humilde de espírito vai fazer assim a mente, ó, estralar e abrir e a pessoa agora entender o que estamos passando e o que a humanidade desde o início tem passado. Qual o causador principal? O orgulho, a soberba de um ser que caiu do céu, Lucifer, e contaminou vários anjos e está aqui sobre a terra para fazer o quê? Mentir, distorcer a verdade de Deus para que você não entenda e não creia na verdade de Deus. E muitas pessoas têm caído nessa façanha do diabo, em não ter temor a Deus e deixar o resto para falar que todos nós vamos ver domingo. Tudo isso para a glória de Deus. Agora, tudo isso está aqui, ó, um preço. Se esmerando nos livros e nas Bíblias. E o principal autor da inspiração se chama unção do Espírito Santo através de joelhos na madrugada. Para a glória dele. Somos pequeninos. Nós não somos suficientes a nada. É ele que é Deus em nós. Nós somos apenas, reconhecemos que somos dependentes dele e que estamos na mão dele em gratidão para fazer a vontade dele, do que ele quer de nós. Deus abençoe, ótimo dia e vamos nesta semana nos envolver mais no ensino da palavra de Deus, examinando a palavra de Deus. Examine, aqui vai um conselho nosso, para aqueles que não entendem a salvação, não entendem a fé, a graça, o plano salvador de Deus, o perdão, o arrependimento. Que vai um conselho nosso. Leia o 4º livro do Novo Testamento. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, o apóstolo João. Livro, primeiro, né? O segundo, Romanos. E o terceiro livro que eu peço para que você leia, Gálatas. Primeiro, o Evangelho de João, Romanos e o livro de Gálatas, do apóstolo Paulo. Você lendo esses 3 livros na unção, pedindo o discernimento espiritual, sabe o que vai acontecer com você, com todos nós? Comigo aconteceu. Vai acontecer isso aqui, ó. Sua visão de mente, de entendimento espiritual para entender a salvação de Deus vai ser aberta. Você vai entender melhor a palavra de Deus. Examinai, seguir através de Deus, por sua palavra. Deus abençoe a todos. Ótimo dia.